é um processo natural do corpo, mas apesar disso, alguns cuidados simples com o seio antes de amamentar pode fazer com que a experiência seja muito melhor, além de evitar problemas como fissuras ou rachaduras. Quem conversa comigo hoje sobre esse assunto é a consultora em amamentação, Paula Vereza. Paula, é um prazer ter você aqui hoje. O prazer é meu. Obrigada pelo convite. Obrigada. E eu já começo te perguntando, existe preparação para a amamentação? Não existe preparação da nossa mama para amamentação, mas existe a gente buscar o conhecimento, que eu acho que faz toda a diferença, né? Existem muitos mitos e verdades sobre a amamentação que, se você não fica sabendo se pode ou deve fazer isso ou não, acaba te colocando numa enrascada. Apesar de não existir uma preparação específica, a gente sabe que o bebê mais novinho, ele não consegue sugar o leite, por exemplo, se a mama estiver muito dura. Isso é verdade mesmo? É uma mama mais maleável, é mais fácil? Sem sombra de dúvida. Quando a mama está no processo de apojadura, que é a descida do leite, ela fica, além de ter muito leite, ela fica também com uma inflamação. E aí a gente faz uma drenagem, que é uma massagem mais suave do que a gente sempre ouviu falar, aquela massagem mais forte, que é mais agressiva na mama. Como seria essa drenagem? Você pode mostrar para a gente? Essa drenagem que a gente faz, a gente vai pegar a mama e vai fazer para a parte mais central. Então, essa parte aqui eu vou empurrando para o tórax e essa parte aqui para debaixo daqui da axila. Então, eu vou fazendo essa massagem, é como se eu estivesse fazendo um carinho mesmo, sabe? Nada forte. É uma massagem bem suave e eu te garanto que funciona, funciona até melhor do que a gente fazia antigamente, porque antigamente a gente fazia forte e sentia dor e hoje a gente faz suave e funciona. E alivia mesmo. E alivia mesmo. Outra questão é tomar sol durante, alguns períodos antes, né, da gestação e também durante a amamentação. O sol, ele ajuda mesmo ali a dar uma melhorada naquele aspecto da mama e evitar também alguma sensibilidade maior, por exemplo? Isso é mito, não funciona, não adianta. Inclusive, não tem evidência científica nem que ajuda nem que atrapalha. Então, eu considero não usar, né? Porque também o sol, ele pode, a mulher já tem uma alteração hormonal que acontece durante a gestação e pode ainda ativar melasma, por exemplo. Como não tem evidência científica que ajuda, eu nem considero fazer. Isso é um grande mito. Aí, falando também da preparação, a maneira como a gente seca o seio, a mama, interfere também em alguma questão? Se a gente seca muito forte, ou então o ideal é fazer bem levinho, ainda mais se a mama estiver um pouco mais sensível? Sim, tá sensível, tudo que tá mais sensível a gente sente dor e não tem necessidade de sentir dor, né? É encostar para poder secar. Você fala depois de um banho, por exemplo, né? É só encostar mesmo para poder secar. E o leite, ele pode funcionar também como um hidratante aí para os seios, por exemplo? Ai, que pergunta fantástica. Isso é super verdade. O leite, ele tem várias propriedades que hidratam, protegem tanto o bebê quanto a gente mesmo. Então, não existe pomada melhor, não existe nada melhor para cicatrização, para proteger a mama que o próprio leite. Então, depois da mamada, a gente comprime um pouco essa mama, né, aqui nessa região. E aí, esse leite que escorreu, a gente passa aqui na areola, tem gordura que hidrata, tem um monte de vitamina. E aí, você deixa secar para depois colocar o sutiã. Eu queria falar justamente do sutiã. Qual que é essa relação do sutiã com a amamentação? Ele mais ajuda ou ele atrapalha um pouquinho? Depende, né, de que tipo de sutiã que a gente usa. O sutiã, ele é muito interessante, principalmente para mulher que tem a mama muito grande, tem que dar uma sustentação. Então, uma alça mais larga, a base aqui também maiorzinha, para dar essa sustentação. Agora, o sutiã, ele não deve ficar machucando a mama. Tem sutiã que é como se fosse uma janelinha, né, aqui para liberar só a areola e o bico. Se tiver comprimindo a sua mama, se tiver edemaciando, quando você tira o sutiã, você viu que está marcando, aí esse sutiã já não está tão adequado mais. Então, o ideal seria aqueles que são para amamentação mesmo, que você tira até aqui, abre essa parte. O ideal dar uma é respirada. esse, sim, mas até mesmo esses que são uma janelinha, se não estiver marcando, não tem problema nenhum. E quem tem mamilo invertido, tem que fazer alguma preparação para a amamentação? Não existe preparo nem para mamilo invertido. O que existe é porque é uma condição anatômica da sua mama, né? Então, você ficar puxando, antigamente existiam manobras que chamavam manobras de Hoffman,
que você ficava puxando o mamilo, isso vai ferir a sua mama. E você vai ver, a mulher que tem, ela faz isso, daí a pouco volta o bico para dentro, né? Então, assim, tem vários graus de mamilo invertido. Então, cada mulher tem uma dificuldade diferente na hora de amamentar. Então, muitas vezes o bebê ele vem aqui, ele pega e aí o bico ele exterioriza dentro da boca do bebê. E com o tempo vai ficando mais fácil, né? Mas com certeza é uma amamentação que pode ser mais difícil, mas quando você tem alguém para poder te orientar, faz diferença, né? E aí, pegando o gancho na pega correta do bebê, né? Aí a gente já falando das lactantes, das que estão amamentando, não as gestantes. Essa pega correta também, ela interfere na qualidade da amamentação do bebê? Sem sombra de dúvida. A pega correta ela é fundamental até mesmo para a drenagem do leite, para a ferida da mama. Mas a pega correta, todo mundo quer, qual que é a pega correta? Vai depender da boca do seu bebê e do seu mamilo. Não tem como a gente falar, cada um tem um mamilo diferente, uma areola diferente, a boca do bebê também tem uma anatomia diferente, não tem como a gente falar essa é a pega correta para todas as mulheres, né? Vai depender de cada dupla. E não existe, então, né, a gente descobriu aqui, não existe preparação para amamentação, mas uma preparação psicológica para a mãe. Isso é importante antes desse momento? Sem dúvida, eu acho que é a mais importante, porque a mulher fica grávida, ela já começa a ouvir várias coisas e o povo tem mania de falar tragédia mesmo, né? Então, assim, não é para todo mundo que a amamentação é difícil, é lógico que ela não é tão intuitiva assim, mas você ter uma noção do que fazer ou até melhor, do que não fazer, já vai ajudar muito na amamentação. Então, essa preparação do que fazer, do que não fazer, o que precisa ou não para a amamentação, eu acho que ela é fundamental. E aí até estudar durante esse processo é bom também, porque durante a gestação, a gente estuda muito, né, sobre vários assuntos, até para evitar possíveis violências obstétricas. Mas a amamentação, muitas vezes, é um tema que fica lá no finalzinho, porque tem tanta coisa antes. Já começar a ler sobre isso no começo também pode ajudar a evitar danos lá no futuro? Sim, dependendo da fonte, né? Porque a gente tem livros que demoram muito para ser publicados e a orientação é antiga. Por exemplo, essa da mastite que eu estava conversando com você agora há pouco, tem 6 meses que mudou o protocolo. Então, se você pega uma coisa, até publicação minha mesmo, de 6 meses atrás, a orientação era diferente. Então, depende da fonte que você vai utilizar para ter esse conhecimento. Se a pessoa que vai te orientar, ela teve uma atualização, se ela busca ficar estudando sobre isso ou não, né? Até mesmo livro, como eu falei. E aí uma questão que acontece muito durante a gestação são as comparações, né? Às vezes eu tô tendo uma dificuldade, mas você não tá tendo. Eu começo a comparar e pensando, gente, o que eu tô fazendo de errado, né? Essa comparação, ela também é prejudicial nesse momento, se a mulher tiver também com o psicológico um pouco mais abalado em função desses problemas? A comparação, ela pode ser benéfica em algum ponto para a mulher ver se ela tá no caminho certo ou não, mas quando você começa a comparar o tempo inteiro, falando, para fulano dá certo, para mim não dá certo. Aqui cada pessoa é uma. Será que você buscou conhecimento, né? Então, assim, a comparação, a maioria das vezes, ela não é tão boa, mas serve também para te dizer se você está no caminho ou não. Queria que você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho, né? O que é essa consultoria em amamentação e como que as mães aí lactantes que estão tendo alguma dificuldade podem procurar essa ajuda? Então, eu faço uma preparação antes do bebê nascer, né, com cursos para poder trazer um conhecimento prévio, que eu acho que é a melhor preparação que tem, e depois eu faço o acompanhamento da amamentação. Então, nos momentos que a gente sabe que são cruciais, eu vou estar junto com essa mãe para poder ajudar. Então, por exemplo, no dia que você chega da maternidade, no dia seguinte que você chega da maternidade, em dia útil, eu vou na sua casa para poder ver como que tá a pega, se tem alguma lesão de mamilo ou não, se está tendo transferência de leite para o bebê. Depois eu volto na pojadura, que é a descida do leite, que a mama fica engurgitada, que o bebê tem dificuldade de mamar, porque a mama fica inchada, a areola fica inchada. Depois eu continuo fazendo esse acompanhamento, volto com 15 dias e a mãe que me contratou, eu fico orientando, resolvendo algumas dúvidas, esclarecendo que as mães têm dificuldade quando me mandam mensagem. Se precisar, eu volto também. E além dessa consultoria, também é importante uma rede de apoio segura para que essa mãe consiga desenvolver uma amamentação tranquila para ela e para o bebê, né? Sem dúvida, né? O que faz, a gente acha que a amamentação ela depende da mãe e do bebê, mas ela não depende só da mãe e do bebê. Ela depende muito do
pai, né, de quem está ali com a mãe, ajudando, falando, né, a figura que está ali, falando, nossa, tá dando certo ou não, não tá dando certo. Se essa pessoa fala assim, não, não vai dar certo sua amamentação, seu leite é fraco, o bebê tá chorando demais, já desconstrói isso na cabeça da mãe. Se as avós também ficam falando, se a cuidadora, quem for que estiver do lado, fica desestimulando, isso é um grande problema. Cria já uma resistência para a mulher já cria também, uma resistência, né? porque a mulher já não se sente capaz de amamentar. A gente vem de uma cultura que a mulher não é suficiente. E eu costumo falar, quem vai te dizer se a amamentação está dando certo ou não é o bebê, o comportamento do bebê e também a balança. Né? Então, nada da nossa cabeça vai ficar. É lógico que vale muito o sentimento da mulher, mas muito sentimento da mulher vem por essa rede de apoio que não está funcionando direito. E até isso, assim, para amamentar, a gente tem que estar descansada, digamos. É muito difícil no comecinho, mas aquele soninho ali que alguém fica com o bebê para você conseguir descansar e se concentrar é muito importante também, né? É um trabalho em equipe, né? Ter filho é um trabalho em equipe. Então, a mulher, ela amamenta e a única coisa que as pessoas não podem fazer por ela é amamentar, mas colocar para rotar, trocar uma fralda, colocar para dormir, dar banho, isso tudo as outras pessoas também podem fazer, né? Outra coisa que as pessoas esquecem também da rotina da casa, né? De compras que tem que fazer, coisa para poder limpar, né? Então a gente pode ajudar a amamentação quando a gente tem essa rede de apoio que tem essa estrutura por trás da mulher. Tudo que a mulher fazia, alguém vai ter que pegar para fazer. Tá certo, obrigada. Queria que você passasse seu contato para quem tiver interesse. Meu Instagram é consultora materno e o meu telefone é 991669835. Obrigada, Paula. Viu como que dicas simples podem te ajudar a garantir uma boa amamentação para o seu bebê e evitar desconfortos para você? Em caso de algum sinal que algo não vai bem com a saúde da sua mama durante a amamentação, converse com um especialista. Até a próxima!